Olá, estou aqui para dar início a mais uma videoaula de estudo bíblico, hoje com o tema A Crise Moral, de autoria do reverendo Ailton Gonçalves Dias Filho, publicado na revista Didaquê, que tem como título Tempo de Crise, Tempo de Esperança. Tenho comentado com frequência o quanto eu tenho crescido com esses estudos e mostrado que, ainda que essa revista tenha sido escrita lá pela década de 90, talvez ao final da década de 90, esse tema ainda está atualíssimo. Compare tudo o que nós estamos vendo sobre essas lições com tudo aquilo que a gente tem visto acontecer no nosso país. As leituras bíblicas estão conforme a versão Almeida revista e atualizada e serão projetadas para o seu acompanhamento. Oremos. Senhor, que esse novo vídeo expondo a Tua palavra, meditando em um tema de extrema importância, escrito a Deus há muitos anos atrás, porém ainda continua sendo atual. Nosso desejo, Pai, é que esses momentos de pandemia, de isolamento social, nós possamos estar refletindo a Deus e tomando impulso para criarmos uma nova nação, para criarmos, a Deus, um novo país, um Brasil grande, um Brasil próspero, um Brasil que vai alcançar o mundo. Que nós possamos, através das lições, aprender mais de Ti e colocar em prática, ó Deus, para colaborar com o crescimento do nosso país. Muito obrigado por esses momentos. Ilumina-nos com o Teu Espírito Santo para que possamos aprender sempre e cada vez mais de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso texto básico encontra-se no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, versículos de 1 a 7. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 1 a 7. O tema dessa passagem bíblica, desse trecho que vamos ler, é a corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. O meu Deus
me ouvirá. Nunca se repetiu tanto a palavra crise como nos últimos anos. Mas você sabe o que é crise? O dicionário a define como uma conjuntura difícil, perigosa, momento decisivo, ataque de nervos, situação de um governo que encontra sérias dificuldades para manter-se no poder. E moral? Você sabe o que é moral? O dicionário a define como algo relativo ou favorável aos bons costumes, que é conforme aos bons costumes, que tem bons costumes. Pois bem, neste estudo, nós vamos verificar que a moral está nos dias de hoje numa profunda crise. E eu quero deixar aqui algumas perguntas para que você possa ir refletindo durante a nossa aula. A primeira questão é: como isto afeta a minha vida? Segunda, quais as consequências de se viver numa época assim? E a terceira, e como posso, com o meu viver, afetar no sentido de melhorar a crise moral que assola os nossos dias? É o que veremos a seguir. A visão bíblica, né? Que na visão bíblica nós vamos ter 5 perguntas e imediatamente após as perguntas vem o texto bíblico com a resposta. Então basta ler com bastante atenção o texto bíblico e você mesmo vai concluir, né, a resposta para a pergunta. A primeira pergunta da visão bíblica é: quais as características do homem corrompido moralmente? Observem nesse texto a lista de características de homens corrompidos. O texto a que me refiro está em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e mais podem chegar ao conhecimento da verdade. E todo modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. A segunda pergunta da visão bíblica: qual deve ser a conduta cristã diante da crise moral? Nossa resposta está na carta de Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versos 25 a 29. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Na terceira pergunta da visão bíblica, o que está reservado para aqueles que vivem na imoralidade? Nós temos aqui 2 textos para serem lidos. O primeiro está em Apocalipse, versículo 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Também, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10, nós encontramos as seguintes palavras. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Para a quarta pergunta da visão bíblica, nós vamos usar o texto Romanos 1, 26 e 27. Que tipo de depravação moral é descrita em Romanos 1, 26 e 27? Por causa disso, os entregou a Deus, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Passamos então para a última pergunta da visão bíblica, a pergunta de número 5. Que consequências a crise moral trouxe nos dias de Noé? Gênesis 6, de 11 a 13. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Vamos para nossas aplicações. Na terra, na época em que o texto básico foi escrito, a moral estava em crise. Também hoje a crise moral continua reinando e o texto em foco é pertinente também para o tempo presente, pois mostra que a vida é atingida no seu todo quando a sociedade está corrompida moralmente. Vejamos, pois, alguns aspectos dessa crise. Serão 2 aspectos: a dimensão da crise moral e a ação cristã diante da crise moral. No primeiro aspecto, nós teremos 3 divisões: atinge a nação, atinge as instituições e atinge as relações familiares. No segundo aspecto, a ação cristã diante da crise moral, também 3 divisões:
compromisso individual, esperança inabalável e certeza do atendimento do Senhor. Começando, então, o primeiro aspecto, que é a conceituação da crise existencial. Em seu primeiro item, nós encontramos que a crise atinge a nação. Não será exagero dizer que a crise moral atinge toda a nação? O texto diz: no país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhuma só que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Este versículo retrata muito bem a crise moral que atinge nosso país. A crise é tão gigantesca que é mais fácil generalizar do que especificar. A desonestidade ganha notoriedade. Vemos um exemplo disso nos acontecimentos por ocasião da limpeza no Rio de Janeiro após a Eco 92. 3 garis. Um deles encontrou um pacote de dinheiro e, sem mesmo contar, devolveu à chefia do serviço. Havia ali 30 mil dólares. Outro encontrou um cheque de milhões, outro uma pulseira de ouro. Ambos foram igualmente devolvidos intactos. Nesta época de profunda crise moral, o que lemos a respeito dessas pessoas é estimulador. De que maneira você agiria? A postura desses garis deve ser a postura da igreja, uma postura de retidão, tal qual José, um homem correto em qualquer circunstância. Você vai conseguir ler a história de José lá no livro de Gênesis, no capítulo 29. E eu convido a você que você pause aí o seu vídeo, abra a Bíblia, leia esse texto, né? E você vai ver que riqueza é a história de José, né? Gênesis 39. Vale a pena lembrar o exemplo de integridade e retidão de Jó. No primeiro capítulo do livro de Jó, no versículo 1, nós encontramos as seguintes palavras: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No segundo item da conceituação, no segundo item da dimensão da crise moral, nós encontramos, né, que ele atinge as instituições. E o verso 3 do texto de Miqueias, lido no início da aula, fala de autoridades, juízes e poderosos. Fala também de pessoas que representam as instituições, o governo e os líderes. Todos estavam numa profunda crise moral. Atualmente, no Brasil, percebemos que a crise moral atinge até mesmo as instituições. Tem-se assistido aos casos de corrupção, subornos e roubos em ministérios e autarquias do governo. Esta ação contra a crise é responsabilidade da igreja como indivíduo e como coletividade. A própria igreja, como instituição, sofre e é também atingida com a crise moral de nosso tempo. Há escândalos sexuais e financeiros envolvendo pastores, padres, líderes e fiéis. Pause o vídeo e faça a leitura no livro de Oséias 14. E vamos verificar, e você vai poder verificar ali, né, como é que era lá no tempo do profeta Oséias. Nós ainda vamos considerar aqui outros 2 textos sobre esse mesmo tema.
O primeiro que está em Abacuque, capítulo 1, versículo 4. A lei não é cumprida, nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos não são muito mais numerosos que os justos, e com isto a injustiça é torcida. No segundo texto, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Estamos vivendo dias em que a prática do bem passa a ser algo absurdo. Como disse Rui Barbosa, o homem ri da virtude e tem vergonha de ser honesto. A igreja, como sal e luz, precisa mais do que nunca assumir o seu papel no mundo. Terceiro item, atinge as relações familiares. Muitas brigas e desavenças têm acontecido no meio de amigos, vizinhos e familiares. Tudo fruto da crise moral. Filhos que desobedecem aos pais, noras que não combinam com sogras. Veja o verso 6 do texto de Miqueias, que já foi lido. Desaparecendo a sinceridade, a honestidade, surge então a mentira, a imoralidade, corrompendo a estrutura de uma sociedade que, por sua vez, gera maus costumes, e numa sociedade assim, o homem se torna o maior inimigo do homem. A crise moral provoca, consequentemente, uma crise familiar. Os irmãos de José, numa profunda inveja, acabam por vendê-lo como escravo e depois mentem ao pai a respeito. Lembre-se que essa história encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 37. Num mundo assim, onde a família também é atingida por esta crise, a igreja é desafiada a viver alegre e harmonicamente em família. No segundo aspecto, nós temos lá a ação cristã diante da crise moral. E em seu primeiro item, nós vamos verificar compromisso individual com o Senhor. Toda crise pode ser superada. Para isto é necessária uma ação contra ela. Esta ação contra a crise é responsabilidade da igreja como indivíduo e como coletividade. Ela pode ser efetuada da seguinte maneira. Então, o item 1, compromisso individual com o Senhor. Miqueias descreve a crise e toma uma atitude diante dela. Eu, porém, olharei para o Senhor. Isso está no versículo 7. A sua posição é um contraste à situação daquela época. Às vezes falamos muito de crise moral, mas nós mesmos nos tornamos cúmplices dela quando nos omitimos ou quando não nos posicionamos contra ela, num autêntico compromisso individual com o Senhor. Que atitude tomamos diante da TV, que exibe um filme imoral, pernicioso aos bons costumes? Que atitude tomamos diante de inúmeras revistas pornográficas, que são sérios atentados ao pudor? Que atitude tomamos diante de uma tentativa de suborno? No item 2, nós vamos verificar esperança inabalável no Senhor. O profeta declara: esperarei no Deus da minha salvação. Versículo 7, capítulo 7 de Miqueias. Se Miqueias fosse olhar só para a crise de seus dias,
talvez ele mesmo teria se corrompido. Mas ele, apesar das circunstâncias, mantém uma esperança inabalável em Deus. Assim como Miqueias, a igreja espera em Deus que não permite que o poder dos ímpios permaneça sobre a sorte dos justos, para que estes não desistam e se corrompam também. No Salmo 125, versículo 3, nós encontramos: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda mão à iniquidade. Muitos dentre o nosso povo já perderam a esperança. A esperança de Miqueias está no Senhor, portanto, ela é uma esperança inabalável, que está sempre viva, uma esperança impulsionadora e ativa. A esperança inabalável no Senhor não é ficar de braços cruzados, apenas esperando, mas é partir para a luta, para o combate. É ser oposição à crise, é agir numa não conformação, pensando numa transformação pela mente nova em Cristo Jesus, conforme está registrado na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem agido assim? As pessoas, quando olham para você, percebem esperança? Você é otimista? Sua esperança é inabalável? Pense, reflita sobre essas questões. Por fim, nosso terceiro item da ação cristã diante da crise moral. O texto básico diz: o meu Deus me ouvirá, lá no verso 7. Há uma música popular cujo refrão é muito sugestivo. Quem acredita sempre, alcança. Quem espera, sempre acaba atendido. Miqueias tem uma certeza: o meu Deus me ouvirá. Os tempos podem ser difíceis, mas Deus nos atenderá. O povo de Israel experimentou tempos de crise no cativeiro egípcio, e Deus ouviu e atendeu ao clamor do povo. Isso está em Êxodo 3, versículos 7 a 9. O salmista diz, lá no Salmo 40, versículo 1, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Um Deus que ouve, um Deus que inclina para ver o que se passa conosco. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Palavra do salmista no Salmo 116, versículos 1 e 2. Esta certeza do atendimento do Senhor, sem dúvida, é um grande recurso na ação cristã contra a crise. Quero concluir deixando com vocês duas perguntas para que você possa dar continuidade a esse estudo. Não é? Você pode pausar o vídeo, você pode rever esse vídeo, você pode estudar com afinco essas duas questões. A primeira é: quais as formas mais comuns de imoralidade existentes nos dias atuais? Na segunda, o nível moral da igreja hoje tem sido satisfatório? Pense nisso, estude isso, e assim que Deus nos abençoe, dando discernimento, dando sabedoria, para cada vez mais podermos
conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia Sagrada. E aqui nós terminamos mais uma videoaula sobre essa revista Didaquê. E em breve nós traremos um novo estudo aí, o estudo de número 6, né? Se você gostou, eu peço que você curta o vídeo, dando aí um cliquezinho aí no positivo para a gente saber sua opinião. Peço que você compartilhe também este vídeo para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você está tendo. E que você se inscreva no meu canal. É muito importante todos se inscreverem. Não é possível fazer vídeo usando o celular sem que antes a gente tenha pelo menos 1000 pessoas inscritas. E eu estou bem fraquinho nisso ainda. Eu estou lá com 42 inscritos só. Então eu peço que você me ajude aí, né? Dá lá um clique lá, se inscreva no canal, habilite o sininho das notificações para que a gente possa, para que você possa estar recebendo, né, aí as informações de novos vídeos. E se você se interessar em receber esta lição da forma escrita, eu peço que entre em contato com a gente pelo WhatsApp vivo 19 99764 7208 ou pelo e-mail dime.treinamentos@gmail.com. Os dois contatos estão aí na tela, você vai estar vendo, tome nota e, se sentir o desejo, entre em contato e a gente vai fornecer esse material com muita alegria para você. Deus te abençoe e que você tenha aí um feliz final de semana, em nome de Jesus. Amém.